Olá a todos, eu sou o professor Júnior César e hoje nossa aula será sobre terraceamento. Na verdade, nós iremos falar muito mais sobre a teoria envolvida no terraceamento, muito mais sobre os conceitos sobre esta prática conservacionista. Esta imagem mostra alguns terraços construídos no campo. Então, nessa imagem aérea nós podemos perceber essas linhas vegetadas, e essas linhas vegetadas é o que nós chamamos de terraços, também chamado de terraços agrícolas. Então nós iremos aprender hoje a teoria, os conceitos envolvidos nesse terraceamento. Qual seria então a definição de terraceamento? Primeiramente, ela se enquadra entre uma prática mecânica de controle à erosão. Nós iremos estudar ainda que as práticas podem ser divididas em mecânicas, edáficas e vegetativas. Esta prática especificamente se enquadra dentro das práticas mecânicas. Então, os terraços são formados pela combinação de um canal e um camalhão, construída em intervalos que serão dimensionados e estarão sempre no sentido perpendicular ao declive. Então, os terraços vai estar sempre cortando esse nosso declive, podendo ser em nível e, às vezes, com um pequeno desnível, que nós também chamamos de gradiente. Então, o dimensionamento desse terraço vai depender do tipo de solo, das culturas que nós iremos implantar, das condições climáticas, entre outros fatores que nós veremos mais para frente. Aqui nós temos uma imagem mostrando então um terraço após ser construído. Ele é formado por um canal, como eu disse anteriormente, e um camalhão, esse monte de terra aqui. Esse canal ele terá a função de impedir que essa água continue o seu escoamento superficial, forçando que essa água infiltre no solo ou que ela seja drenada lentamente neste canal de terraço. Aqui nós temos uma outra imagem aérea, onde mostra a construção de alguns terraços. Podemos perceber que às vezes o terraço eles estão mais próximos e às vezes eles estão mais distantes, como podemos perceber entre essas curvas e entre essas curvas. Isso se dá porque o espaçamento entre terraço é feito calculando o espaçamento vertical. Nós vimos na aula passada aquela projeção do espaçamento vertical, e é aquele espaçamento vertical que será utilizado para calcular essa distância entre os terraços. De maneira que, por mais que entre essas linhas estejam mais próximas do que estas outras linhas aqui, a diferença de nível entre este ponto e este é o mesmo que entre este ponto e este. Ou seja, a diferença vertical, o espaçamento vertical, foi mantido constante. Mas há uma variação no espaçamento horizontal em função do relevo local. Em termos de principal função desse terraço, ele é construído para reter a água que escoa na superfície do terreno. Então a água que chega nesse terraço, ela vai ser forçada a infiltrar nesse solo ou ainda vai ser drenada lentamente, de uma maneira segura. Em termos de eficiência, temos que os terraços eles podem reduzir as perdas de solo na ordem de 70% a 80%. E as perdas de água até 100%. Dependendo do tipo de solo, a capacidade de filtração de água nesse solo, toda a água que chegar nesse terraço, ela será infiltrada e não será perdida nesse sistema. Mas nós salientamos que sempre
essa prática tem que estar associada a outras práticas conservacionistas, que serão vistas mais para frente ao decorrer do nosso curso de conservação do solo, da nossa disciplina. Aqui nós temos algumas imagens de terraços formados no campo. Podemos perceber diferentes tipos de terraço, de canais, altura, condições. E neste outro slide, iremos mostrar para vocês alguns equipamentos que podem ser utilizados na construção desses terraços. Então nós temos aqui a construção de um terraço utilizando um arado. Nesta outra condição nós temos aquelas patrol que fica fazendo manutenções de estradas rurais. Ela consegue fazer uma inclinação dessa lâmina para construir essa parte do terraço, essa parte onde vai estar o canal do terraço. Aqui nós temos uma grade terraceadora, onde o tratorista pode passar várias vezes em cima desse terraço, elevando sempre a altura aqui desse camalhão. Aqui uma outra imagem também com grade terraceadora, obviamente um terraço aqui de maior porte em termos de largura. E também temos construções de terraços utilizando aí tração animal, principalmente em pequenas propriedades e em solos mais inclinados. Aqui também construindo um terraço também dentro de uma lavoura de café com uso de tração animal. A partir desse momento, nós podemos dividir o terraço em diferentes classificações. Na verdade, vocês vão ver aqui 4 classificações. A primeira classificação que nós temos em termos de terraço é quanto à função desse terraço. E dentro de função do terraço, os terraços são divididos em 2 tipos. O primeiro tipo de terraço nós chamamos de terraço de infiltração ou terraços em nível, muito conhecido entre os agricultores, muito conhecido no campo como curva de nível. Na verdade, a curva de nível, que é conhecida entre os produtores, ele é um nome genérico para todos os tipos de terraços. Entretanto, há uma diferença, pois às vezes os terraços são construídos em níveis, como este terraço de infiltração, outras vezes não. Por isso, o termo correto que nós devemos empregar são terraços ou terraços agrícolas. Um terraço de infiltração, ele é indicado com solos com uma alta capacidade de infiltração de água. Nós vimos vários conceitos da física do solo, em termos de textura, estrutura, porosidade, que vai nos permitir avaliar se aquele solo tem maior ou menor capacidade de infiltração. O ideal seria que fizéssemos uma avaliação dessa infiltração no campo para termos então essa taxa de infiltração. Mas se nós não temos condições de fazer essa análise no campo, pelo tipo de solo que nós estamos trabalhando, nós podemos inferir nessa taxa de infiltração. Neste momento, é ideal que nós também recordamos alguns conceitos ou algumas características e propriedades gerais das classes de solo. Então, nós temos que entender também da pedologia e da física do solo. Um solo, então, com alta capacidade de infiltração, nós iremos fazer um terraço de infiltração ou um terraço em nível, aquele terraço onde nós iremos forçar que a água infiltre no solo. Esse terraço ele terá as extremidades fechadas para que a água não extravase nas suas laterais, permitindo então que essa água infiltre no solo. Nesta imagem nós temos aqui um terraço de infiltração.
Aqui nessa extremidade do terraço é onde eu disse que o terraço tem que ser fechado. Não deve ter uma abertura para que essa água seja drenada nessa lateral. Dessa maneira, toda a água que está nesse terraço, ela será forçada a infiltrar neste solo. A segunda classificação do terraço quanto à função é um terraço de drenagem ou um terraço em desnível. Neste caso, esses terraços são indicados para solos com uma menor taxa de infiltração. Solos rasos, porque podem saturar rapidamente, e aqueles solos que têm um horizonte B textural. Nós vimos aí dentro da disciplina de pedologia, dentro da disciplina de física do solo, que esses horizontes que apresentam o horizonte B textural, o horizonte B ele é um horizonte mais adensado do que o horizonte A. Desta maneira, o horizonte B vai ter menos porosidade, principalmente menos macroporosidade, e vai fazer com que a taxa de infiltração ou a movimentação de água neste horizonte seja menor do que no horizonte A. Nesses casos, então, nós não temos certeza que toda aquela água vai ser infiltrada. Dessa maneira, temos que disciplinar uma drenagem lenta desta água. Essa declividade no canal, uma pequena declividade, imperceptível ao campo, mas que essa pequena declividade de até 0,6% vai fazer com que aquela água seja drenada daquele canal de terraço. Dessa maneira, a extremidade desse terraço vai ser uma extremidade aberta, para que essa água chegue, então, ao seu destino, ou para que ela saia daquele canal do terraço. Aqui, nós temos uma imagem onde mostra essas linhas mais escuras, são os terraços, a água vai ser drenada desse terraço, e aqui vai chegar num canal que nós chamamos canal escoadouro. Então, de ambos os lados vão chegar ou estará chegando a água lentamente, sendo drenada dos terraços, vai atingir esse canal escoador e essa água será então levada para um ponto mais baixo no terreno. Esta foi a primeira classificação dos terraços, quanto à função dos terraços. E isso vai implicar diretamente no nosso dimensionamento. Se nós iremos depois colocar no campo, que nós chamamos isso de alocação de terraço, se nós iremos alocar um terraço em nível ou em desnível. Uma segunda classificação que nós temos é do ponto de vista de construção desses terraços. Dessa maneira, nós também teremos dois tipos de construção do terraço. O primeiro deles é um terraço tipo mangum. Esse terraço tipo mangum tem movimentação de solo de cima para baixo e também movimentação de solo de baixo para cima. Como nós temos movimentação de solo de ambos os lados, geralmente são terraços construídos em terrenos mais planos, em declives mais suavizados. Então, esta aqui seria uma imagem mostrando, se vocês recordarem, aquela imagem anterior que eu mostrei com aquelas grades terraceadoras que está tirando o solo dos dois lados, aquela lá seria a construção de um terraço tipo mangum. E para terrenos um pouco mais inclinados, vocês irão concordar comigo que é muito mais difícil tirar solo de baixo e jogar para cima. Desta maneira, a movimentação do solo se dá somente de cima para baixo. E quando essa movimentação de solo se dá de cima para baixo, nós chamamos esse terraço do tipo Nichols. Então aqui podemos utilizar arados reversíveis, onde ele vai e volta dentro desse canal do terraço, construindo então o nosso camalhão, ou ainda utilizar outros equipamentos com lâmina na frente para a construção desses terraços.
Uma terceira classificação dos terraços é em relação à largura de movimentação de terra, ou seja, do início do corte até o final do aterro desses terraços. Desta maneira, eles serão classificados como terraço base larga, porque a largura de movimentação de terra que é maior, terraços base estreita e terraços base larga, terraços base média e terraços base estreita. O terraço base estreita, essa movimentação de terra do terraço é na ordem de 2 a 3 metros. São construídos aí em declives mais acentuados e geralmente em áreas, pequenas propriedades familiares, com utilização de tração animal. Já os terraços base média, eles estarão intermediários aí entre o base estreita e o base larga. Ele tem uma perda de área na ordem de 2 a 3,5% em função daquele camalhão que foi formado, e muitas vezes aquele camalhão não será utilizado, pelo menos não será utilizado pela cultura principal, mas pequenos agricultores podem utilizar aquele camalhão para uma outra cultura, que ele vai fazer o plantio manual, que ele vai fazer a colheita também manual. E o terraço base larga são esses terraços onde a movimentação de terra é muito maior, e nesses terraços aqui há plantio da cultura principal dentro do canal e em cima do camalhão. Então são terraços onde não há perda de área útil desta construção. E Então, no próprio preparo do solo, quando há esse preparo do solo, já se faz a manutenção desses terraços. Uma quarta e última classificação dos terraços é quanto à forma que esses terraços ficam no terreno. A primeira forma é o terraço tipo comum. Esse terraço tipo comum se enquadra aqueles terraços anteriores, que eu já comentei, tipo mangum, tipo nichols. Seria um terraço do tipo comum. E aqui, nesse terraço do tipo comum, então nós temos aqui o corte, feito formando o canal do terraço, e aqui o aterro formando o camalhão ou a leira, o dique desse terraço. Esse terraço comum pode ter algumas variações. Esse próximo terraço, que nós chamamos ele de terraço comum embutido, podemos perceber aqui que essa lateral do terraço é uma lateral bem mais íngreme, bem mais forte, e o canal fica praticamente embutido dentro do terreno. Bem diferente desse terraço aqui. Esse terraço embutido tem uma boa aceitação no estado de São Paulo. Muitas áreas do estado de São Paulo utilizam esse terraço do tipo embutido. Nós temos aqui uma imagem desse terraço tipo embutido, onde vocês podem perceber essa lateral do terraço. Basicamente, da crista do terraço descendo, já é a área que será utilizada para o cultivo. Um outro terraço é o tipo murundum ou leirão. Um terraço que também foi muito utilizado aí na década de 90, 2000, década de 80, 90, na verdade, no estado do Paraná. Então, são terraços onde o dique formado, o monte de terra aqui, tem uma altura bem elevada, aí na ordem de 2 metros. Então, são os terraços que foram chamados do tipo murundum. Uma outra forma de terraço é o terraço tipo patamar. Então, temos aqui em várias regiões do mundo esses terraços permitiram a agricultura aí em áreas montanhosas. E uma curiosidade desses terraços é que eles podem ser de sequeiro, mas também podem ser terraços irrigados, como podemos perceber nessa figura aqui. A lâmina d'água
nessas encostas. Dessa maneira, temos os terraços em patamar irrigado e terraços de sequeiro. Uma outra maneira, ou uma outra forma de chamar esse terraço em patamar também pode ser banquetas. Neste caso aqui, quando não constrói ou quando não há aquela construção do terraço em toda a encosta, podemos fazer somente na área onde está a minha planta. Neste caso aqui nós chamamos esse terraço de banqueta individual, mas é o mesmo princípio do terraço em patamar. E aqui nós temos a banqueta individual contínua. É aquela banqueta anterior, só que ela está contínua em todo o terreno. Aqui é numa área de plantação de café, onde nas linhas, ou na verdade nas ruas, entre as linhas de cultivo, houve então a construção dessa banqueta contínua, desse patamar individual, podemos chamar assim também, pois todas as ruas terão aí esses pequenos patamares ao longo do terreno. Como resumo, nós temos então que os terraços eles terão 4 tipos de classificações. Terraços quanto à função. Quanto à função, meu terraço desta maneira será um terraço de infiltração ou um terraço de drenagem. Quanto à construção desse terraço tipo Nichols ou tipo Mangum, quando há movimentação de solo de ambos os lados ou somente de um lado. Terraços quanto ao tamanho de movimentação, aquela largura de movimentação de solo, sendo terraço base estreita, base média e base larga, e os terraços quanto à forma. Tem os terraços comuns embutidos, comuns do tipo murundum, patamares sequeiro ou irrigado e as banquetas individuais ou banquetas contínuas. Na próxima aula, iremos iniciar o dimensionamento dos terraços. O dimensionamento dos terraços seria o espaçamento entre esse terraço e o próximo terraço que está aqui em cima, ou melhor dizendo, o próximo terraço que está abaixo do terreno, e também as dimensões para formar o canal do terraço. Muito obrigado e até a próxima aula.